eu vou falar com vocês é algo interessante, que eu estava refletindo sobre isso. O Senhor falou comigo através de uma das palavras da pastora Bruna. Ela pregou para nós alguns domingos atrás, e ela trouxe algo interessante. Ela falou que muitos problemas que nós estamos tentando resolver na mente, ansiedade, ou muitos problemas que nós estamos tentando resolver aqui fora, na sociedade, na vida das gerações atuais, ou das que estão por vir, muitos problemas que nós estamos tentando resolver de um jeito, tentando alcançar de um jeito, através de médicos e psicólogos. Na verdade, esse problema começa no coração. Tudo começa em um coração, talvez, que não passou pelos cuidados, ou que não foi dado a devida atenção para situações que vieram para o coração do ser humano. E porque o coração foi negligenciado, porque situações que vieram para o coração foram negligenciadas, essas pessoas então hoje estão vivendo situações difíceis, porque não tiveram o seu coração cuidado da forma que deveria. E o título da nossa mensagem para essa quarta-feira profética: guarde o seu coração. Vira para a pessoa do seu lado e fala para ela: guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Se eu pudesse te dar um conselho hoje no mundo como nós estamos vivendo, debaixo de tantas influências perigosas, debaixo de tantas coisas, de tantas ideias, de tantas informações, de tanta gente falando algo para nós, talvez esse seja o melhor conselho nesse tempo que nós estamos vivendo: guarde o seu coração. E quando nós começamos a pensar sobre guardar o coração é um dos órgãos mais importantes, se não for o mais importante, do corpo humano. O coração é o primeiro órgão a ser formado no ventre, quando esse neném está sendo formado ali. A primeira coisa que é formada é o coração. Tudo começa pelo coração. E aí, se você for pensar nesse órgão, um órgão que mede mais ou menos o tamanho da sua mão. Se você pega, olha para a sua mão aí agora. Se você fechar a sua mão, é mais ou menos, é claro que não é exatamente esse tamanho, mas o seu coração é do tamanho da sua mão fechada, mais ou menos esse tamanho. Então olha só, algo tão pequeno, mas que é tão poderoso e tão eficaz para a vida de alguém. Então é mais ou menos aí 300 gramas. 300 gramas de um órgão que, se não for bem cuidado, bem guardado, ele pode arruinar a sua vida. E o que eu acho interessante é que, não só falando desse coração, carne, órgão agora, físico, existe também esse coração aonde é depositado as nossas, vamos dizer assim, as nossas emoções, os nossos sentimentos. A Bíblia fala, na verdade, desse coração, mas que dá para fazer um paralelo muito interessante com esse coração humano que nós temos, que está guardado aí no nosso peito. Esse coração que está centralizado aí no seu peito e está totalmente protegido pelas costelas, colocado entre os pulmões. O coração que está no lugar de baixo risco de algo acontecer com ele. Deus faz questão de colocar ele no lugar mais protegido do corpo humano. Porque a gente sabe que talvez você pode perder um pedaço da sua mão, do seu braço, da sua perna, mas não tem como perder um pedaço do coração. Não tem como você sofrer uma perfuração no seu coração com uma faca e continuar vivo. Mas se você sofrer uma perfuração nas suas mãos, no seu braço, nas suas pernas, a probabilidade de ficar vivo é muito grande. Mas do coração não. E Deus então ele faz um órgão protegido. Além dessa proteção toda em volta das costelas, em volta dos pulmões, em volta de tudo que existe em volta de um coração. Além disso, o coração também ele é envolvido por duas membranas chamadas periocárdio.
não sou médico, gente, mas eu fui pesquisar para ver. Por essas membranas, 2 camadas de membranas, que elas são chamadas periocárdio para proteger e guardar o coração. Então olha só, o seu coração é tão valioso, que Deus fez de uma forma que ele ficasse protegido dentro do seu corpo. De uma forma que ele fosse guardado, de uma forma que não é qualquer coisa que consegue acessar ele. Antes de algo perfurar o seu coração, outra coisa teve que ser perfurada, a tua pele, a tua carne e tudo mais, que talvez o médico saberia explicar melhor, mas não sou médico, sou pastor. Então Deus, de forma intencional, ele colocou um órgão pequeno, que faz bombear sangue, e sangue é vida, você sabe disso, para todo o corpo. Ele colocou no centro do seu peito, de forma bem protegida, para que não causasse dano ao seu coração. E aí Salomão, um homem sábio, ele entendeu isso, ele olhou e ele entendeu, e ele disse assim em Provérbios 4, 23, põe no telão para mim, por favor. Provérbios 4, 23, você já conhece esse texto, mas diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele origina a vida. Em outra versão, a versão Ara, se conseguir colocar aqui para mim, por favor, em outra versão, a versão Ara, diz assim, ó, acima sobre tudo que se deve guardar. Ou seja, olha o que Salomão está dizendo para nós, ó, tudo que deve guardar. O que se deve guardar? Muitas coisas. Muita coisa deve ser guardada, né? Bens materiais devem ser guardados, dinheiro deve ser guardado, coisas valiosas devem ser guardadas. Mas Salomão diz assim, ó, sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração. De tudo isso que você guarda, de tudo isso que você protege, de tudo isso que você se esforça para guardar, guarde o coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Por isso que a mensagem dessa noite é: guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Em tempos como nós estamos vivendo, se você não guardar o seu coração, você pode morrer a qualquer momento. Isso traz para os dois sentidos. O seu coração, isso se você continuar comendo gordura igual você come, se você continuar sem fazer exercício físico igual você está aí sedentário, se você não se alimentar bem, se você não se exercitar bem, se você não cuidar do seu coração físico, você corre o risco de morrer. Mas existe esse coração que a palavra nos ensina. É esse coração que não é físico. É esse coração que recebe informações. É esse coração que pode ser ferido. É esse coração que pode ser machucado. É esse coração que guarda sentimentos. É esse coração que pode ser formado de uma forma ruim e não de uma forma boa. É esse coração que Provérbios está nos ensinando. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Igreja Conviva, quarta-feira profética, Deus está ministrando isso ao nosso coração. Deus está nos ensinando essa noite, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Talvez você está se esforçando demais para guardar tanta coisa. Talvez você se esforce demais para guardar o seu carro. Talvez você se esforce demais para guardar a tua casa. Talvez você se esforce demais para guardar um anel de ouro, uma corrente de ouro, algo que é precioso para você, um presente que alguém te deu. Você se esforça tanto para isso, mas talvez você não tenha guardado o seu coração, você não tenha protegido o seu coração, e por isso, talvez isso explica por que a sua vida está do jeito que está. Vou pedir um pouco de paciência hoje, que eu troquei meu aparelho hoje, gente. Então, eu estou dando umas enroscadas aqui, estou falando meio estranho. De vez em quando, a boca enche de saliva e dá uma engasgada assim, sabe? Mas amém, vamos lá, vamos pregar. Talvez, muita coisa da sua vida hoje é explicada quando você pensa como você tem guardado o seu coração.
O resultado da sua vida hoje pode ser contado da forma que você guardou o seu coração. Porque isso é palavra de Deus para nós, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque é dele que procede as fontes da vida, é dele que procede as suas decisões, é dele que procede os seus direcionamentos, a sua vontade, o seu querer. Tudo isso que acontece na sua vida hoje procede do seu coração. É do coração que vem, é do coração que brota. Tudo acontece primeiro no coração. As suas atitudes, a sua forma de falar, o seu pensar, o seu caminhar, as suas grandes ideias, o que você vive hoje, provavelmente tudo isso procede do teu coração. Então quer saber por que a vida dessa pessoa está assim hoje? Seja uma vida boa, seja uma vida ruim, seja uma vida cheia de bênção, ou uma vida cheia de maldição. Tudo isso começou no coração. E a palavra de Deus nos ensina mais sobre isso. Salomão vai nos ensinar muito sobre o coração. Um homem sábio. Em Provérbios 12, 25. Olha só o que diz Provérbios 12, 25. A ansiedade oprime o coração do homem, mas uma palavra bondosa o anima. Está aqui no telão? Vou falar muito provérbio, tá, Vitória? Então vai, acelera aí. Provérbios 12, 25. A ansiedade, o que faz a ansiedade, gente? Oprime o coração, mas uma palavra bondosa o anima. Talvez essa semana você já ouviu alguma coisa, uma ansiedade bateu forte no seu coração, isso oprimiu você, isso te deixou para baixo, isso está acabando com você, uma circunstância, uma situação que te deixou ansioso e oprimiu o seu coração. Você está para baixo, você está na bad, você não sabe mais o que você faz. Deus trouxe você aqui nessa quarta-feira profética para você ouvir uma palavra bondosa da parte de Deus, um Deus que é bom. E eu declaro sobre a sua vida, o seu coração vai sair daqui diferente da maneira que ele chegou aqui nessa noite, em nome de Jesus. Porque do mesmo jeito que a ansiedade, a preocupação, circunstâncias, problemas, tem o poder de te deixar mal, de desanimar você, de oprimir você, a palavra de Deus, uma palavra que é boa, uma palavra que é eficaz, também é poderosa para levantar o seu coração, para te deixar animado, para te deixar feliz e alegre. Provérbio 14, 30. 14, 30. Vai dizer assim: o coração em paz dá vida ao corpo. O coração em paz dá vida ao corpo. Mas o quê? Mas a inveja. A inveja apodrece os ossos. Olha só o que Salomão entendeu. Salomão ele entendeu, se Deus fez assim, se Deus protegeu o coração, se Deus colocou o coração num lugar que é bem protegido, bem guardado, então eu consigo entender que o coração em paz, ele traz vida. Mas a inveja, ele apodrece os ossos. Eu quero declarar paz sobre o seu coração aqui nessa noite. Se você não tem um coração que tem paz, você precisa nessa noite, nessa quarta-feira profética, você precisa encontrar a paz do Senhor para o seu coração. Porque quando o seu coração está em paz, quando o seu coração está feliz, quando o seu coração está alegre, isso traz vida para o seu corpo. Você sabe por que tem muita gente doente? Porque não tem paz no coração, irmão. Sabe que tem muita gente que vive no hospital, que vive tomando remédio, que vive atrás de médico, é porque ainda não encontrou a paz que o Senhor pode dar, e por isso o coração não tem paz. Não tem paz para deitar a cabeça no travesseiro. Já fez tanta burrada na vida, já aprontou tanto na vida, já passou tanta gente para trás, já falou mal de tanta gente, que o coração pesou. É tanta mentira,
mente para a esposa, mente para o patrão, mente para o amigo, mente para a amiga, mente para o pastor, mente para o líder. É tanta mentira que o coração não tem mais paz. E porque o coração não tem paz, vive doente. Salomão ainda vai dizer em Provérbios 15, verso 13. Olha só o que ele vai dizer. A alegria do coração. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração amargurado abate o espírito. Já viu aquelas pessoas que você bateu o olho, você já sabe, o coração está mal. Aquelas pessoas que você olha, quando você vê alguém, olha para alguém, se o semblante está bom, irmão, é porque o coração está feliz, o coração está alegre. Mas se o semblante está meio caído, irmão, já viu gente assim? Tem gente que vive assim. Tem gente que é natural, o semblante está sempre o quê? Para baixo. Conhece gente assim? Eu conheço. Eu conheço gente que está sempre mal, irmão. Você arrancar o sorriso de uma pessoa, dessa pessoa, é um sacrifício. Sabe por quê? Porque é o que Salomão está dizendo. A alegria do coração transparece no rosto. Quando alguém está bem no coração, pode ter certeza, você vai bater o olho nessa pessoa, o rosto dela fala se o coração está bem ou está mal. Vira para a pessoa do seu lado aí, vamos descobrir agora se o coração dela está bem ou está mal. Olha nos olhos dela, olha nos olhos dela, olha nos olhos. Você vai descobrir rapidinho. Porque às vezes um sorriso forçado às vezes, você descobre se o coração está bem ou está mal. Você está começando a entender, você entende a profundidade de um coração. Salomão ele é profundo nisso, porque ele sabe que quando alguém está com um semblante bom, é porque o coração está alegre. Mas quando o coração está ansioso, todo o corpo está abatido. Você pode ter certeza, quantas pessoas hoje talvez estão em casa, você que está online nos assistindo, talvez não estou falando de você, mas quantas pessoas talvez estão em suas casas, estão numa cama, estão acamados, por quê? Por causa que o coração está doente. E quando eu falo de um coração doente, eu não estou falando de uma doença física do coração físico. Eu estou falando de circunstâncias, de problemas, de histórias, de dificuldades, de situações que foram acontecendo ao longo da vida, ao longo da história, e hoje os seus corações estão doentes. E porque um coração está doente de situações, circunstâncias, essa pessoa está acamada com o seu corpo doente. Então, na verdade, talvez a cura que você precisa para o seu estômago, para a sua dor nas pernas, talvez isso seja a falta de uma cura no seu coração. Talvez a sua dor de cabeça constantemente que você passa, talvez essa dor de cabeça está diretamente ligada a um coração ferido, machucado, triste, abatido. Um coração que foi dilacerado por alguém, um coração que talvez ouviu coisas de alguém e isso acabou com você, um coração que talvez passou por momentos difíceis, que viu coisas, situações, que viu coisas ruins e por isso trouxe para o coração, e o coração está doente. É por isso que a Bíblia fala que o coração ruim adoece, apodrece os ossos, como nós lemos. Então olha só o poder de um órgão de 300 gramas. Olha só o poder de algo que está aí dentro de você, se você não for curado, liberto, transformado. Olha só o poder disso, quando Salomão falou, guarde o seu coração. Porque talvez você, menina, não guardou o seu coração, alguém veio, um homem veio, feriu o teu coração, e talvez você leve essas marcas até hoje. Porque você, homem, na sua juventude, entregou o seu coração para tantas mulheres, talvez até hoje, casado já com a mulher da tua vida, você arrasta situações, você arrasta problemas, porque na sua juventude, você entregou o seu coração para tantas mulheres. Porque você abriu os seus sentimentos para alguém, porque você
decidiu se abrir para alguém, esse alguém não guardou, esse alguém falou mal de você, esse alguém denegriu você, esse alguém caluniou você, isso caiu no seu coração, e pessoas que estão travadas até hoje, porque estão com seus corações feridos, machucados. Você consegue entender a profundidade quando Provérbios nos ensina sobre o coração? De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Talvez você guardou tão bem o presente de alguém, você guardou tão bem algo que é valioso para você, mas talvez o seu coração está dilacerado porque você não conseguiu guardar o seu coração. Em Provérbios ainda vai dizer para nós, 17, versículo 22. Olha só o que diz Provérbios 17, 22. Versão Ara, põe para mim versão Ara, não é NVI, versão Ara. Isso, olha o que diz. O coração alegre é o que, gente? É bom remédio. É bom remédio. O coração alegre é bom remédio. Mas o espírito abatido, o coração abatido, faz secar os ossos, faz ficar doente. Deixa eu falar algo para você nessa quarta-feira profética. Você não precisa de mais um antibiótico. Você não precisa de mais um remédio para a sua ansiedade. Você não precisa buscar mais um médico para saber qual é o próximo remédio que você vai entrar, vai se dopar do próximo remédio. Sabe o que você precisa? Você precisa de um coração alegre na presença de Deus. Você precisa de um coração guardado e protegido por Deus. Você precisa de um coração curado e transformado por Deus. É isso que você precisa. Pode aplaudir ao Senhor, se for para Jesus. Você não precisa de mais um antibiótico, você não precisa de ler mais uma bula para saber como que você vai curar as doenças da sua vida, as doenças da sua alma, as doenças do seu físico. O que você precisa na quarta-feira profética, nessa noite, é você se entregar de todo o seu coração, é entregar todo o seu coração. É você deixar com que Deus cure as feridas que existem no seu coração. Que Deus transforme um coração doente. Nessa noite aqui eu creio que tem gente que vai sair dos remédios da ansiedade, porque Deus vai depositar uma alegria sobrenatural no seu coração, e você vai começar a viver de uma forma alegre, como você nunca viveu antes. Essa é a minha oração nessa quarta-feira profética, nessa noite fria. Que Deus aqueça o seu coração, que Deus acenda a chama no seu coração, que você vai testemunhar daqui uns dias: eu parei de tomar todos os remédios da ansiedade, porque o meu coração foi tocado, o meu coração foi mudado, e agora eu carrego dentro de mim um coração alegre, transformado pela presença e pelo poder de Deus. Guarde o seu coração, guarde o seu coração, porque um coração alegre, ele transforma a vida de qualquer um, querido. Um coração alegre não muda só a própria pessoa, mas um coração alegre, ele é capaz de mudar a vida de qualquer um que passa por ele. Então olha só, a cura do seu coração, a transformação do seu coração, guardar o seu coração não tem a ver só com você. Ter o seu coração mudado, transformado, liberto, sarado, curado, tem a ver com as pessoas que Deus vai trazer para perto de você. Tem a ver com as pessoas que estão dentro da sua casa. Talvez você está pedindo para Deus transformar a vida do seu marido, da sua esposa, do seu filho, da sua avó, do seu avô, do seu pai, da sua mãe, que talvez você vive amargurado. O que Deus está falando para você, para mim, para você nessa noite: quando eu transformar o seu coração, quando eu fizer uma obra no seu coração, quando você aprender a guardar o seu coração, as pessoas que vivem com você, as pessoas que olham para você, as pessoas que tocam em você, também terão seus corações transformados. Porque o que eu tenho que fazer na sua história, o que eu tenho que fazer no seu coração, não tem a ver só com você, tem a ver com as pessoas que talvez você nem imagina que eu vou tocar através de você. Quantas pessoas talvez estão deixando de ser tocadas, libertas, transformadas no seu trabalho? Porque talvez você venha para a igreja, mas você ainda não abriu o seu coração de vez para Deus transformar.
Talvez existam situações que estão guardadas aí dentro, traumas do passado, situações do passado, coisas que você ouviu no passado. Talvez em circunstâncias que você viveu dentro do seu próprio casamento, no começo do casamento, no meio do casamento, ou semana passada ou hoje. Talvez você viveu coisas dentro do seu lar, do seu casamento, hoje, que já te deu um coração ferido hoje, que aumentou as feridas do seu coração hoje. Deus quer mudar o seu coração. Deus quer transformar o seu coração. Porque um coração alegre transforma a vida de qualquer um. Mas quando o coração não está bem, irmão, fala comigo assim, misericórdia. Quando o coração não está bem, irmão, sabe aquela pessoa que nada está bom? Talvez essa pessoa é você. Sabe aquela pessoa que nada está bom? Sabe aquela pessoa que você conversa e nunca está bem? Sabe aquela pessoa que reclama de tudo, irmão? Ela pediu um carro para Deus, Deus deu o carro, agora ela reclama do preço da gasolina, ela reclama do preço do IPVA, agora ela reclama da parcela, ela reclama de tudo. Sabe aquela pessoa que pediu um marido para Deus? Que pediu tanto um marido para Deus, mas agora ela reclama do marido, ela reclama do jeito do marido, ela reclama do corte de cabelo do marido, ela reclama da respiração do marido. Eu conheço gente, irmão, que eu já fui lá atender na casa. O que é? Não, pastor, tudo me irrita nele. A respiração dele me irrita. O jeito dele pegar no garfo para comer me irrita, pastor. Sabe essas pessoas que reclamam de tudo, nada está bom? Sabe essas pessoas que falam assim, ninguém gosta de mim, ninguém se importa comigo, está todo mundo tramando algo contra mim, deve estar todo mundo falando mal de mim lá, vê lá no store, o store passa, vê o pessoal reunido, vai lá, deve estar falando mal de mim, não fui convidado, por isso minha orelha está quente. Ninguém se importa comigo. O pastor só dá atenção para fulano, para mim nunca deu atenção. Meu pai gosta do meu irmão, de mim não gosta não. Minha mãe prefere a minha irmã. Eu sou o coitado. Ninguém dá oportunidade para mim. A oportunidade é só para o outro. É só para quem toca bem, para quem canta bem. A oportunidade é só para quem tem dinheiro. Deixa eu falar para você. O problema não é as pessoas, não são as pessoas. O problema não é o povo. O problema é o coração. O problema está no coração. O problema não está aqui fora, irmão. Você está tentando mudar as coisas aqui fora. Você está desesperado tentando resolver seus problemas aqui fora. Você está desesperado tentando ajudar todo mundo. Você está desesperado tentando mudar sua esposa, seu filho. Você está desesperado quando na verdade Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer: o dia que o seu coração for transformado, o dia que você aprender a guardar o seu coração, o dia que você mudar o seu coração, você vai começar a entender que muita coisa aqui fora vai ser mudada também. O problema está no coração. Sabe qual é o problema? É que nós cuidamos e guardamos tantas coisas, mas o coração não. A gente pega o carro, a gente limpa o carro, a gente lava o carro. Não é o meu caso não, né? Eu levo para lavar. Mas já viu aqueles rapazes que, meu Deus, o carro é tudo para ele. Aí você pega as irmãs, cuida do cabelo. Você olha a pessoa por fora. Nossa, a pessoa essa pessoa tá bem, tá para cima, né? O cabelo bem feito, tá perfumado, maquiagem, nossa, uma maquiagem assim maravilhosa. Fica 3 horas antes do culto fazendo maquiagem. A unha tá bem feita, né? Escolhe uma roupa bonita, põe uma roupa bonita, põe uma roupa adequada. Por quê? Porque ela quer que as pessoas olhem para ela e vejam que ela é uma pessoa bonita, vejam que ele é uma pessoa bonita e tal. Mas o
coração está destruído, dilacerado. É porque a gente não entendeu a profundidade. A gente é bom em ir para academia, a gente vai para academia todos os dias, para ver o músculo crescer, para ver, né, para ficar saudável. E tá certo, irmão, vai mesmo. Eu tento ir, é difícil, mas vou. Fui ontem, fui hoje. Meu personal está aqui, ó, Charlão. A gente tem compromisso com a academia, mas a gente não tem um compromisso de guardar o coração e ser curado no coração. Olha só o que diz em Provérbios ainda 16, 9. Põe para mim, por favor, NVI. Provérbios 16, 9. No coração, o homem faz o quê? O homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Olha só, o texto está dizendo assim, ó, é proibido planejar no coração. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo assim, ó, no coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. E talvez você está frustrado, sabe por quê? Porque no seu coração você determinou o seu caminho, você fez os seus planos, você determinou sua jornada. Talvez algumas coisas deram certo, outras coisas talvez não deram certo, mas hoje você está descobrindo que o seu coração pode até fazer planos para a sua jornada, para a sua história, mas quem determina os seus passos, quem determina os seus caminhos, quem determina a sua jornada é Deus. Quem determina os seus planos é Deus, é o Senhor. Então até isso o Senhor quer ajudar você a cuidar do seu coração. Porque talvez no seu coração você está planejando tanto, e o Senhor está dizendo para você nessa noite, cuidado, porque você está se ferindo, porque você está planejando demais, e está esquecendo que quem determina sou eu. Então quer proteger o coração? Submeta seu coração ao Senhor. Me ajuda a pregar aí quarta-feira profética, vira para a pessoa do seu lado e fala assim, ó, submeta o seu coração ao Senhor. Quando você aprende a submeter o seu coração ao Senhor, você vai entender, eu posso até fazer planos, mas quem determina a minha jornada, quem determina o meu caminho é Deus. Quem determina o meu caminho é Deus. E aí com isso você vai aprender a se frustrar menos. Com isso você vai aprender a se ferir menos. Porque você vai entender, eu posso até sonhar, eu posso até planejar, eu posso até correr atrás, mas eu já sei, quem vai determinar a minha jornada é Jesus Cristo. Por isso que tem muita gente que está com o seu coração ferido, porque ainda não aprendeu a submeter o seu coração a Deus. Deixa eu falar algo para você nessa noite. Esse provérbio está dizendo para nós, Ele sabe a sua jornada, Ele já esteve no seu futuro, Ele sabe o seu dia de amanhã. Por isso para de planejar só no seu coração, e começa a falar com Deus, começa a perguntar para Deus, começa a falar para Ele, Senhor, quais são os seus planos para mim? Qual é o seu sonho para mim? O que o Senhor tem para mim amanhã? O que o Senhor tem para mim no meu futuro? Guardar o coração é isso. Guardar o coração é, eu posso até fazer planos, Senhor, mas o Senhor já esteve no meu futuro. O Senhor já esteve lá. O dia que eu nasci, o Senhor já tinha todo um plano traçado para mim. O Senhor já tinha uma jornada para mim. Eu quero apenas viver aquilo que o Senhor tem para mim. Quando você entender isso, você protege o seu coração. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Você vai parar de ser guiado pelos seus planos, e você a partir de hoje vai ser guiado pelos planos que o Senhor tem para você. Eu quero profetizar sobre a sua vida hoje. Você vai parar de criar a sua jornada, e você vai falar para Deus hoje, eu quero ser guiado pela jornada que o Senhor tem para mim. Eu quero andar nos passos que o Senhor planejou para mim. Porque quem vive isso, protege o coração. Segundo, se eu posso chamar assim, não seja guiado pelo seu coração. Primeiro, submeta seu coração ao Senhor. Segundo, não seja guiado pelo seu coração. Olha o que diz lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Jeremias 17, 9, versão NVI. Põe para mim, por favor, aqui.
Olha só o que diz esse texto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Jeremias 17:9. Vamos lá. Jeremias 17:9. Isso. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e já. O coração é mais enganoso. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E a sua doença é incurável. Se você não proteger o seu coração, talvez quando você tentar curar o seu coração, é tarde demais. E eu falei assim, Deus, vamos lá, vamos pensar aqui comigo. Eu falei, Deus, se o coração é algo importante, se a gente deve proteger e guardar o coração. Aí vem um texto que fala assim, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Deus, para que você colocou essa coisa em nós então? Se o coração é enganoso, por que você coloca isso em nós? Fiquei pensando em todos os textos que a gente leu aqui. Se o coração planeja, mas a resposta vem de Deus, para que ter coração? Se eu tenho, mas não posso confiar, para que ter coração? Não é meio estranho, né? Por que então ter esse coração? Para que ter coração se ele fica chateado e meu rosto muda? Para que ter coração se ele ficar doente, meus ossos apodrecem? Para que coração então? E aí o Senhor me fez lembrar de uma história muito interessante. 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel 16. Vai contar uma história interessante, você já conhece. Não vai dar tempo nem de eu pregar direito, gente. 1 Samuel 16. Eu vou ler a partir para a gente ganhar tempo. Versículo de número 6. Diz assim a palavra de Deus, versão NVI. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Uau. É isso. É por isso que o coração precisa ser protegido, guardado. Porque ninguém vê o seu coração. Ninguém, você está me vendo aqui agora. Você está vendo a minha aparência. Ao meu coração você não vê. Sabe quem vê o coração? O Senhor. O Senhor vê o coração. Então, olha o que Deus está falando assim, ó. Eu criei o coração desse jeito mesmo. Complexo. Estranho. Porque no coração nada se esconde. É no coração. Eu criei o coração porque é no coração que eu me comunico. A pessoa pode até colocar uma roupa bonita. A pessoa pode até tentar enganar pela aparência. Mas eu, o Senhor, ninguém me engana. É por isso que o coração é desse jeito. É por isso que o coração é tão complexo desse jeito. É por isso que Deus está falando assim, ó. Você planeja no coração, mas quem determina sou eu. Porque eu estou vendo o seu planejamento. Eu estou vendo o que passa no seu coração. As pessoas não podem ver. Eu sei a intenção do seu coração. As pessoas talvez não vejam a sua intenção. Eu vejo. E isso é tanto para coisa boa, tanto para coisa ruim.
Por isso que o coração é tão complexo desse jeito. É porque é o lugar que o Senhor se comunica com a gente diretamente. O Senhor não se comunica com a roupa que você veste. O Senhor não se comunica com a maquiagem que você faz. O Senhor se comunica diretamente com o seu coração. E olha essa história, não dá tempo da gente entrar profundamente nessa história, mas aqui você já conhece ela. O que aconteceu nessa história foi que o povo de Israel tinha um problema. Precisa de um rei. E eles estavam nesse problema porque eles haviam escolhido um rei não pelo coração, mas pela aparência. Eles escolheram um rei pela aparência e não pelo seu coração, e por isso Israel estava passando por esse problema. O nome dele é Saul. Então o povo escolheu Saul, o povo olhou para a aparência de Saul e falou assim: esse aí parece rei, ele tem que ser o rei. Então eles elegeram alguém que Deus tinha rejeitado. Eles elegeram alguém que tinha aparência de rei, mas o coração não estava em Deus. E aí Deus olha e fala assim: ó, vocês não vão mais cometer esse problema. Vocês não vão cometer mais esse erro. Quem vai escolher agora sou eu que vou escolher agora o rei. Porque vocês olham para a aparência, mas eu olho para o coração. Então Deus está falando assim: olha, cuida bem do seu coração, porque o que vai fazer eu depositar minha confiança em você não é como você se veste, não é o carro que você anda, não é a aparência que você se arruma, é o coração que você guarda e protege todos os dias. Em Atos capítulo 13, versículo 22, a palavra de Deus vai dizer assim, ó, Atos 13, 22, quer dizer, 13, 22, Atos 13, 22. A palavra de Deus vai dizer assim, olha: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé. Olha só, encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo que for da minha vontade. Olha o que Deus está dizendo assim, ó: eu escolho não é quem tem aparência de rei, eu escolho quem tem coração. Eu não escolho quem tem talento, eu não escolho quem tem corte bonito, eu não escolho quem tem a altura certa, eu escolho quem tem o coração em mim. Eu escolho alguém que está alinhado com o meu coração. Eu escolho alguém ao qual eu olho e falo assim: esse tem o meu coração. Um homem segundo o coração de Deus, um homem que alinhou o seu coração com o coração de Deus. Davi protegeu o seu coração. E nós podemos aprender aqui, olha, quer guardar o seu coração? Não promova quem Deus rejeitou. Porque talvez o seu coração está ferido hoje, porque você não soube proteger o coração, porque você promoveu quem Deus rejeitou. O povo de Israel fez isso. O povo de Israel promoveu um rei que Deus rejeitou. E por isso os corações estavam feridos. Sabe por que seu coração está ferido hoje? Porque você está tentando promover na sua vida quem Deus rejeitou faz tempo. Sabe por que o seu coração está ferido hoje? Porque talvez você está promovendo situações que você deveria perdoar, esquecer, deixar para trás, e você ainda promove isso dentro de você. Você promove o palco da rejeição. Você promove as palavras que lançaram sobre você. Você está promovendo isso. Você está trazendo isso à tona dentro de você. E por isso que o seu coração está ferido. Porque Deus está falando assim, ó: eu já rejeitei, mas você está promovendo quem eu já rejeitei. Eu já esqueci dessa situação, Deus está falando, mas você ainda não se perdoou daquilo que você cometeu no passado. E por isso o seu coração está ferido. Isso é muito forte. Não promova pessoas, não promova situações, não promova circunstâncias que Deus já deixou para trás, que Deus já rejeitou. Por isso que o coração do homem é enganoso, porque tem muita gente promovendo quem Deus já rejeitou. Eu quero ir um pouquinho fundo. Sabe por que tem muita gente com o coração ferido? Porque você está promovendo pessoas que Deus rejeitou. Quem são esses? Cara, é só você olhar quem você segue no Instagram.
Por exemplo, você entra no Instagram de alguém segue Pablo, como que é? Vital. Cara, quem você segue nas redes sociais determina quem você está promovendo na sua vida. Isso é muito forte, irmão. O que você escuta, o que você assiste, é que não, mas você está promovendo. Você está promovendo. Que isso, pastor? Essas são umas redes sociais. Por isso o seu coração está do jeito que você está. Por isso que a sua vida está do jeito que está. Porque você está promovendo alguém que Deus já rejeitou. E isso é muito forte. Talvez você está pensando assim, não, eu não promovo ninguém que Deus rejeitou. É só olhar nas suas redes sociais, quem você segue? O que é que você compartilha? Quem é sua inspiração? Vai dizer se você está promovendo alguém que Deus rejeitou ou não. Sabe por que talvez o seu coração está machucado? Porque você promoveu quem Deus rejeitou, ou promoveu situações que Deus rejeitou. Você olhou para a aparência de alguém que Deus rejeitou pelo coração. Quer proteger o seu coração? Nunca decida sem Deus. Estou lançando aqui, gente. Joguei para o alto. Nunca decida sem Deus. Sabe por que talvez a sua vida está assim, seu coração está assim? Porque se você está tomando decisões sem Deus. Olha o que aconteceu aqui no texto que nós acabamos de ler. Precisava de um novo rei. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, cara, Eliabe, topete, gelzinho no cabelo, uma roupa bem, braço bem definido, altura boa, sabe que menino bonito, sim, você sabe, as meninas sabem mais ainda, que menino bonito, você fala, não, esse aí, ó. Samuel olhou para ele e pensou assim, ó, com certeza, é esse que o Senhor quer ungir. Samuel, o profeta, foi levantado para ungir o próximo rei. O profeta, o homem de Deus, que escuta a voz de Deus, se enganou. Olha o perigo de decidir sem Deus. Você já imaginou se então Samuel fala assim, Eliabe, vem, você vai ser ungido rei hoje. E unge ele como rei. Decidiu sem Deus. Mais uma vez, a nação de Israel estava perdida. Por quê? Porque o profeta ia decidir sem Deus. Aí o próprio texto diz para nós lemos, o Senhor contudo disse a Samuel, não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. Talvez o seu coração está assim hoje, a sua vida está assim hoje, porque até hoje na sua vida, na sua história, você está decidindo sem Deus. Você está indo pelo seu coração, você está indo pela aparência, você está indo por aquilo que você está sentindo, e não por aquilo que Deus está falando, e não por aquilo que Deus está mostrando. Talvez até hoje você decidiu comprar o carro que você queria, você decidiu comprar a casa que você queria, e muita coisa deu errado até hoje. E Deus está mostrando para mim e para você nessa quarta-feira profética. Ei, pare de decidir a sua vida sem eu. Para você proteger o seu coração a partir de hoje, você precisa entender, todas as decisões da sua vida não podem ser pautadas no seu coração, nos seus sentimentos, tem que ser pautada na minha palavra, tem que ser pautada na minha vontade. Isso é para Jesus, pode aplaudir. Você aproveita e aquece a mão aí. Muito forte isso, gente. Deus quer te tirar do lugar de autonomia e te colocar no lugar de dependência. Corações protegidos são corações que já saiu da autonomia e foram corações que foram para a dependência de Deus. Corações transformados são os corações que saíram do lugar de autonomia e se colocaram no lugar de dependência em Deus. Queridos, não havia nada de errado com os filhos de Jessé. Eles eram bons, mas não eram escolhidos por Deus. Talvez tenha muita coisa na sua vida que você decidiu e nem é errado. Mas será que era a escolha de Deus?
É por isso que a gente se fere. Porque você está indo pelo seu coração, pelos seus sentimentos. Então não é porque é bom que é para você. Não é porque o seu coração quer, que é de Deus para você. Nunca decida sem Deus. Um outro ponto que eu posso observar aqui nesse texto é que Deus se importa com o seu coração. Eu quero fechar aqui. Deus se importa com o seu coração. Vira para a pessoa do seu lado, com todo amor, fala assim para ela assim: Deus se importa com o seu coração. Ah, pastor, mas eu estou sozinho na vida. Eu fui abandonado, eu fui rejeitado, eu fui humilhado. Foi isso que aconteceu com Davi, irmão. Você consegue entender esse contexto aqui? Estavam todos os filhos de Jessé lá reunidos em volta de uma mesa para decidir quem ia ser o novo rei. Sabe onde Davi estava? No pasto. Talvez você hoje está igual Davi. Não se sente digno, não faz parte. Eu não faço parte. Quem vai ser promovido é aquela turma lá, não sou eu. Não é para mim. E Deus está dizendo para você nessa noite: eu me importo com o seu coração. Sabe por quê? Deus não te usa para transformar seu coração. Deus não te promove para cuidar do seu coração, para transformar seu coração. Deus, Ele transforma seu coração para te usar. Deus, Ele transforma o seu coração para te promover. Foi isso que aconteceu com Davi. Então a minha promoção, a sua promoção, está completamente conectada na aprovação do seu coração. Eu sei que é difícil entender, mas a sua promoção está na aprovação do seu coração. Deus olhou para os irmãos de Davi e falou assim: não, esses não. Tem cara de rei, tem cheiro de rei, tem jeito de rei, tem altura de rei, tem cabelo de rei, tem roupa de rei, mas eles não. Quem é então, Senhor? Tem mais alguém? Tem. Quem? Davi. Cadê ele? Ali está cuidando das ovelhas do pai. Parece tão pequeno, né? Mas é a importância que você dá para as coisas do seu pai que revela as intenções do seu coração. Davi estava lá no sol, fedendo. Eu nunca cuidei de uma ovelha animal, só uma ovelha gente, né? Olha só, não deve ser fácil. O Charlão já cuidou. É cheiroso? Imagina, ovelha não tem perfume, irmão. Fede, é sujo, dá trabalho. Mas ele estava lá cuidando das coisas do pai. Sabe por que olha só, eu estava estudando sobre isso. Naquela época, quem cuidava da ovelha do pai é porque a família era pobre. Porque normalmente não eram os filhos que cuidavam das ovelhas do pai. Quem cuidava das ovelhas do pai eram os servos. Os servos eram pagos para cuidar das ovelhas. Então provavelmente Jessé não tinha dinheiro para pagar alguém para cuidar das ovelhas. Então Davi, vai você, o menor de todos. E aí o texto diz que quem foi escolhido não foi de boa aparência, mas foi um que tinha um coração. Com certeza Davi não tinha feridas, porque ele estava lá cuidando das ovelhas do pai, enquanto os irmãos estavam lá. Ele estava bem, ele sabia quem ele era. Quem foi escolhido foi quem estava com o coração em Deus, quem estava com o coração protegido. Quando o coração é aprovado, você é promovido. Quando o coração está em Deus, você é promovido. Você não é promovido pelo seu comportamento, você não é promovido pela sua aparência. Ele te tira por detrás das malhadas,
Ele olha o seu coração. Ele olha, esse aí está cuidando das coisas que é minha. Esse aí está num lugar onde ninguém quer estar. Esse aí está fazendo o que ninguém quer fazer. Esse aí está lutando pelas coisas que ninguém quer lutar. Esse está preocupado com as coisas do Pai. Esse tem um coração certo. O coração dele, querido, não foi aprovado quando ele matou um leão. O coração dele não foi aprovado quando ele matou um urso, quando ele matou o gigante Golias. O coração de Davi foi aprovado quando ele cuidava das coisas do Pai. Foi ali que o coração dele foi formado. O coração de Davi não foi formado quando ele corria atrás das coisas da sua própria satisfação. O coração de Davi não foi curado, liberto, transformado quando ele corria atrás das coisas que satisfazia ele mesmo. O coração de Davi foi curado, protegido, guardado, escolhido, porque ele estava preocupado com as coisas do seu pai, com as ovelhas do seu pai. E por último, Deus se importa com o seu coração, como ele se importou com o coração de Davi. Davi foi ungido, não quando ele estava no ápice. Davi não foi ungido quando ele matou o leão, como eu disse, quando ele matou o gigante. Davi foi ungido quando o seu coração estava conectado com as coisas do Senhor. Porque é nesse lugar que o nosso coração é protegido. É nesse lugar que o nosso coração é guardado. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Ezequiel 36, 26. A palavra diz assim: darei a vocês um coração novo. Põe aqui para mim, filha. Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, isso aqui. Eu lhes darei um coração novo, e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Quem quer um coração novo aqui? Quem quer um coração protegido e guardado pelo Senhor? Quem quer um coração que pode até se entristecer, mas eu não vou ser guiado pelos meus sentimentos, eu não vou ser guiado pelas minhas emoções, eu não vou ser guiado pelo meu coração, eu vou ser guiado por Deus que me deu um coração novo. Fica de pé no seu lugar, então vamos orar.